Olá, caros amigos e amigas do YouTube, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. Eu sou o Lúcio Rogério e hoje, eu quero comentar sobre um exercício de eletrônica de potência. Um simples exercício aqui que dá para a gente poder aqui entender um pouquinho, de um conversor comum aí, clássico da eletrônica de potência. Bom, esse exercício é um exercício do ENAD. Eu separei alguns exercícios, e na sequência, eu vou colocar alguns vídeos aqui de resoluções, com o objetivo de contextualizar também um pouco a respeito, de temas aí que são importantes. Esse exercício é um exercício do ENAD de 2008, da prova, do curso de Engenharia Elétrica. Bom, então vamos lá. Nesse exercício eu tenho um conversor chamado de Buck Boost, O conversor Buck Boost ele é composto por um sinal de entrada, uma chave, normalmente um MOSFET, pode ser também um IGBT, outro tipo de chave, um BJT, o mais típico, para potências menores é MOSFET, para potências maiores já é o uso de IGBTs. A gente tem um indutor, um diodo fast, um diodo rápido, um capacitor na saída, para tirar o ripple, a ondulação, e a carga, aqui representada por um resistor. O conversor Buck Boost é um conversor, ele é step up e step down. Ele é um conversor elevador e um conversor abaixador. A razão cíclica ou largura de pulso é um sinal, normalmente PWM, que comuta, que aciona a chave aqui representada por S, de switch. Então a chave S, que seria aqui o meu MOSFET, ele receberia o sinal PWM e ficaria ligando e desligando aí milhares de vezes em um segundo. Então essa largura de pulso ou razão cíclica que aciona a chave vai controlar o meu conversor. Se essa razão for de 0 a 0,5, eu tenho um conversor abaixador, step down. Se essa razão for de 0,5 para cima, até 1, a variação aí é de 0 a 1, aqui é a representação, esse conversor vai ser do tipo elevador. Então vamos lá, o que o exercício diz? Circuito representado na figura acima é conhecido como Buck Boost, conversor Buck Boost. Sendo que a tensão de entrada, VI, a tensão contínua da entrada e a tensão Vout, a tensão de saída. Esse tipo de conversor, ele está na família dos conversores DC-DC. Os conversores DC-DC recebem um sinal DC na entrada, produzem um sinal DC regulado na saída. A ideia desses conversores é que a gente tenha alta eficiência, a gente perda pouca energia nesse processo de conversão. O conversor DC-DC é um conversor que converte um tipo de energia em outro tipo de energia elétrica. Então, um tipo de energia elétrica em outro tipo de energia elétrica. Esse conversor é extremamente comum aí na eletrônica de potência. Ele recebe um sinal DC, aqui esse sinal pode ser não regulado, e ele produz na saída um sinal maior ou um sinal menor, também DC, regulado, com o mínimo aí de componentes harmônicos, interferência, um sinal aí DC contínuo. Bom, aí seguindo aqui, o exercício fala sobre esse circuito, considere as afirmações a seguir. A aplicação do conversor Buck Boost é converter uma tensão contínua em alternada. Essa é a afirmação. Aí ele diz, por quê? A variação da tensão Vout no conversor Buck Boost ocorrerá em função da frequência de chaveamento da chave S. Então a gente vê que essas duas asserções aqui, elas não têm relação direta. A primeira não justifica ou não tem contribuição com a segunda. Primeiro ponto, a aplicação do conversor Buck Boost é converter uma tensão contínua em alternada. Esse circuito aqui não é um conversor AC/DC. Conversor AC/DC é um conversor que converte alternada em contínua. E o conversor que converte a tensão contínua
Em alternada é um conversor chamado de inversor, né? Eu pego o CC ou DC e transformo em AC. Então o buck boost está na família dos conversores DC-DC. Eu recebo o sinal DC e na saída produz um sinal menor ou maior regulado, né? Mas também DC. Então essa primeira afirmação é incorreta. Agora, a segunda frase aqui, a variação da tensão Vout, que é a tensão de saída, né, no conversor buck boost, ocorrerá em função da frequência de chaveamento da chave. Perfeito, essa afirmação ela não tem um link com a primeira, contudo ela está correta. Por quê? Porque a tensão Vout, a tensão de saída, ela está amarrada ao duty cycle, a largura de pulso, também chamada de razão cíclica do sinal que aciona a chave. A equação desse conversor seria Vout é igual, né, a VI, que é a tensão de entrada, vezes o duty cycle, dividido por 1 menos o duty cycle. Então essa é a equação que representa esse conversor. Então nesse caso o duty cycle irá definir a tensão de saída. O que eu tenho de variável? A tensão de entrada e o duty cycle, né? E dessa forma a gente define a tensão de saída. Então a primeira frase é incorreta e a segunda é uma frase que faz sentido, que está correta. Então, considerando as informações apresentadas, analisando as afirmações acima, conclui-se que as duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. Não, né? A primeira afirmação é incorreta e não há justificativa de uma com a outra. As duas afirmações são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira. Incorreto também. A primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa, na verdade é o contrário. Letra D. A primeira afirmação é falsa e a segunda é verdadeira, né? Então a resposta correta é a letra D, né? A primeira afirmação é falsa e a segunda é essa afirmação está correta. Lembrando, né, que esse conversor é um conversor do tipo não isolado. Existem conversores como flyback, outras configurações, né, forward com duas chaves, o push-pull, full bridge, half bridge. Então existem muitos outros conversores que são isolados. Existe, né, um transformador ou indutor acoplado que isola a entrada da saída. Esse é um dos conversores mais básicos, não isolado, e ele tem um ponto aqui que a gente tem que considerar, que a tensão de saída ela tem seu potencial, ela tem sua referência invertida em relação à entrada. Se eu tenho mais em cima e menos embaixo, aqui eu vou ter basicamente mais embaixo e menos em cima. Ele inverte o sinal de saída. Ok? Eu fico por aqui. Forte abraço aí, bons estudos e até a próxima.